Vou só recapitular a questão que eu já esqueci ela. No sistema de coordenadas cartesiano usual, a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 8y é igual a zero. Representa uma circunferência. Se O é o centro dessa circunferência, e a equação da reta que passa pelo centro O e pelo ponto 2 e 7 aqui, tem a forma ax mais by menos 3 igual a zero. Então, o produto de A vezes B. O que é que ele quer que eu monte? Ele quer que eu monte essa equação aqui. Simples. O que é que ele me disse? Ele me disse que eu tenho que descobrir o centro dessa circunferência. Como é possível descobrir o centro? Tem dois modos muito fáceis. Vou fazer pelo primeiro modo, que é o x do centro, ele é esse númerozinho aqui, dividido por 2. Então, isso aqui me dá menos... Então, desconsidero 3. Isso dá menos 3. Se eu fizer a mesma coisa para o y do centro, eu vou ter 8 menos 8 dividido por 2, que isso vai me dar quanto? Menos 4. E a questão, ela trabalharia isso daqui. É muito simples de lembrar. Lembre da fórmula. Com esses dados aqui, eu jogo na questão e acho. Teria uma outra fórmula que eu gosto muito mais, mas é mais trabalhosa. Que eu teria que completar quadrados. Alguém aqui lembra como completar quadrados? Ninguém? Lembro não. Eu não. Não, tá bom. Ah, tá. É só um adendo. Vou escrever a fórmula aqui. X do centro é igual a menos o número que multiplica x dividido por 2. Y do centro é menos o que multiplica y dividido por 2. Esqueci esse menos aqui. Aqui é mais 3, aqui é mais 4. Essa fórmula aqui eu achei o centro. O centro é quem? 3 e 4. Vocês conseguem agora achar o que ele me pede só com o centro e com esse ponto aqui? Alguém lembra como achar uma equação de reta usando dois pontos? Pessoal? Não, professor. É aquela x era menos. Turminha, ninguém. Poderia ser determinantes? Determinante, muito bom. Determinante. É a maneira mais fácil, o determinante. É a maneira mais fácil. Você bota x, bota y. Você bota o ponto que você quer. O 2 e o 7. E o 3 e o 4. Você pode fazer por sarri. Você pode fazer aquele que você completa em cima. O modo que você vai fazer não interessa. Ele já vai dar a equação pronta já. Alguém lembrava desse determinante? História, Eu não não entendi. lembrava. Tu vai usar a determinante por quê? Ele quer saber essa equação aqui, ele quer. Certo? E essa equação passa por esse ponto. Ele passa por esse ponto P e passa pelo centro, certo? É como se eu tivesse uma circunferência assim, aqui é o centro e aqui é o ponto. Essa reta passa aqui. Então, eu preciso do ponto P aqui, que é o 2 e 7. E preciso do centro, que eu achei, 3 e 4. Eu tendo esses dois pontos, eu consigo achar a equação da reta, ou não consigo? Tá certo, entendi. Aí agora é só trabalho aqui, braçal. Depois que eu fizer isso, eu vou achar o valor de A e B e depois vou multiplicar. Até aí, todo mundo entendeu? Eu estou entendendo mais ou menos. Sim. Pessoal, tem dúvida? Pode falar. Não... Qual foi a parte que você não entendeu? Guria?
Oi. O professor, a Bianca perguntou no chat se poderia ser pelo módulo de equação do primeiro grau. Para achar a equação aqui? Pode, também. Você dá 2 pontos, né? Aqui, na equação isso aqui é a equação do primeiro grau, dá certo também. E a Luana está pedindo para o senhor explicar de novo a parte do determinante. Tá, ok. Como eu tô vendo que tem algumas dúvidas, mas deixa eu explicar toda a questão logo, que fica mais fácil para todo mundo entender. Tá ok, É, pessoal? melhor, Não professor. vamos ter pressa, eu não tenho pressa, então vamos assim. Ele dá, nessa questão aqui, ele dá essa equação de reta, ou de reta, não, de circunferência, desculpa. E ele dá um ponto qualquer nessa circunferência. E ele fala que nesse ponto qualquer, essa reta aqui passa por esse ponto e passa pelo centro. Até aí agora melhorou isso? Sim. Certo. Eu sei que se eu descobrir o centro da circunferência, eu consigo fazer uma relação, o centro e esse ponto e achar a equação. Correto ou não? Certo, professor. Então, o meu trabalho agora era achar o centro da circunferência. O centro da circunferência seria menos x dividido por 2 e menos y dividido por 2. É os números que multiplicam x e y aqui, ó. Então, o centro aqui vai ser menos com menos 6 dividido por 2. E o y é menos 8 dividido por 2. Que isso dá 3 e 4. Agora eu tenho o centro, que é o 3 e 4. E tenho o ponto P, que é o 2 e 7. Essa reta passa pelos dois pontos. Entenderam aí? Tô entendendo. Como ela passa pelos dois, eu consigo achar a equação de reta dela, não consigo? Sim. O mais fácil eu acho é fazer o determinante. X, y1, 3, 4 e 1, 2, 7 e 1. Como você vai resolver o determinante? Não interessa. Tudo vai dar o mesmo valor. Isso daí é por questão de prática que você tem. Aí você resolve aqui, né? Dá 4x. Isso aqui dá 2y. Isso aqui dá 21. Lembrando que na secundária muda o sinal, né? Dá menos 8. Depois vai dar menos 7x e menos 3y. E se isso aqui for uma reta, tem que dar igual a quanto, pessoal? 0. Então vamos só somar isso daqui. Eu tenho 4x com menos 7, menos 3x. Eu tenho 2y com menos 3y, menos y. Eu tenho 21. E aqui ele tem menos 8. Isso me dá mais 3. Mas veja que está um pouco diferente, não está daqui? O 13 não está negativo? Então, Sim. se eu inverter o sinal de todo mundo, fica igual lá. Então, aqui, invertendo o sinal de todo mundo. 3x mais y menos 13 igual a 0. Achei a equação de reta que ele me quer. Quanto vale o A? A igual a 3. Y igual a 1. Ele quer o Y, não, ele quer o B, né? Ele quer o que ele? 3 vezes 1. Que dá a resposta? 3. Professor, o senhor multiplicou a equação do menos 1, foi? Pô, eu multipliquei todo por menos 1, porque a equação que ele me dá é AX mais BY menos 13. Só fiz inverter ela, só. Como eu inverti toda a equação, não muda nada. Eu tinha que estar me baseando nessa equação de cima, ó. Mas se não multiplica também, daria a mesma coisa, porque aqui seria menos 3 e aqui seria menos 1. Que daria
3 também. Estamos entendidos? Professor, e aquela equação ali em cima da questão? É pra quê? Aquela dali é para você ficar lembrando por como fazer a equação reduzida. Como eu resolveria essa questão assim, se eu não lembrasse? Eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 8y igual a zero, certo? Se eu não lembro de como encontrar o centro aqui, pela essa fórmula. Como é que eu consigo encontrar o centro? Vou completar quadrados. Vou reorganizar isso aqui, vai ficar x ao quadrado menos 6x. Vou dar um espaço aqui. Então, mais e um espaço. Aí vou botar mais y ao quadrado menos 8y e um espaço. E aqui é mais também. O que seria isso daqui? Vocês lembram do produto notável a mais b ao quadrado? Como é que fica? A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado? Lembram disso? Professor, você tá gravando a aula? Sim. É pra eu estar gravando. Tá gravando. Tá. Vocês lembram desse produto notável aqui? Eu tenho que fazer algo parecido com esse, para completar quadrados. Isso é um assunto muito recorrente quando se estuda circunferência. E é bom vocês lembrarem. Como é que eu faço isso? Eu faço assim, ó, x ao quadrado menos. Se tem 2 aqui, tem que aparecer um 2 aqui. Então fica 2 vezes 3 vezes x. Então eu já vi que o 2 é da fórmula, o x é o primeiro termo. Então o segundo termo é o b, que aqui seria o quem? Seria 3 ao quadrado. Eu estou acrescentando 3 ao quadrado. Mais. Por isso que o nome é completar quadrado. Mais y menos. O 2 é da fórmula. 2 para chegar em 8, 4 vezes y mais. Eu estou completando o quadrado do mesmo jeito. Se eu estou colocando aqui, ó, 3 ao quadrado, eu vou colocar também aqui 4 ao quadrado. Se eu coloquei tudo isso, eu tenho que retirar. Eu tenho que botar 3 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Para permanecer como zero. E agora, isso daqui eu fiz virar um trinômio quadrado perfeito, que é o x menos 3 ao quadrado, mais aqui ele é o y menos 4 ao quadrado. Isso aqui me dá 25, né? Que dá 5 ao quadrado. Aí eu teria do mesmo jeito o centro. Quem seria o centro? O menos 3. Seria menos, que dá menos 3 e 4. É uma outra fórmula só descobrir o centro. Quem não decora a fórmula, né? Se não decorar a fórmulazinha do centro aqui, tem que recorrer a alguma coisa para não perder a questão. Vamos à segunda. Em um plano munido com sistema de coordenadas cartesianas usual, fixada uma unidade de comprimento, a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 2y mais 1 igual a zero representa uma circunferência com centro, o centro aqui é P e Q, cuja medida do raio é R, assim é correto afirmar. Pessoal, como é que nós vamos resolver isso? Eu acabei de dar a fórmula do centro. Alguém consegue achar o centro dessa circunferência aqui? Olhando para cá? É 1? O centro não pode ser um, não, o centro. O centro tem que ser uma coordenada, o centro. É x e y. Centro... É menos 1, é a menos 1 e 1. Ah, menos 1 e 1. Vamos ver. Eu falei que é menos o número que multiplica x dividido por 2, menos o número que multiplica y dividido por 2, né? Quem multiplica o x? 2. Então fica menos 2 dividido por 2. Quem multiplica o y? Menos 2. É menos com menos 2. Isso vai dar menos 1 e 1.
O centro foi esse, já foi achado o centro. Então já achei P e Q, não achei? P e Q foi achado. Ele fala que é o ponto do centro. E agora eu quero descobrir o raio. Alguém lembra da fórmula do raio? Ninguém, né, pessoal? Vamos lá. Pi r ao quadrado. É o x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos p, que é o termo independente. P é o termo independente, que é 1. Então, raio é o x do centro menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 1. Esse aqui cancela, vai dar raio é igual a raiz de 1. Então, raio é 1. Trabalhando com geometria positivo. E eu já descobri aqui. E o que ele me pede? P mais Q mais R. Então, é menos 1 mais 1 mais 1. Eliminou, restou 1. Professor, pela fórmula da equação reduzida também daria para descobrir o raio, né, no caso? Sim, sim. Eu poderia completar esse quadrado aqui desse mesmo jeito e já sair direto também já. Isso daqui eu só não fui completar quadrado nessa equação porque é mais fácil já aplicar isso daqui tudo, porque ele me dá, eu não preciso completar quadrados e eu tinha que relembrar a fórmula com vocês de algum modo também, então. Professor, explica a fórmula do raio de novo, por favor. Explico. A fórmula do raio é a raiz quadrada a coordenada do x ao quadrado, que é o centro, ó, coordenada do centro, mais a coordenada do centro de y independente, que é o 1 aqui. Chama de P. Então, quando você tiver o centro e o termo independente, você acha o raio sempre. Que é só substituir na fórmula. Entendi, professor, obrigada. E nada. Podemos ir para a terceira. Sim. A terceira, ela é bem legalzinha. No plano, com o sistema de coordenadas cartesiano usual, com origem no ponto O, as retas representadas pela equação, eu tenho aqui duas retas. Alguém lembra do nome dessa reta y igual a x? Não. Vocês não lembram do que é uma reta identidade? Lembro não. A reta identidade é quando o y é igual a x. Então eles têm o mesmo ponto toda a vida, eles. Como assim tem o mesmo ponto, Estélio? Mostra aí. A equação tá aqui. Como é identidade, y é igual a x, né? Se o x vale 2, o y vale 2. Se o x vale 3, o y vale 3. Toda a vida vai ter a mesma coisa, ó. Coordenada e abscissa igual. 2, 2. Se for 3, é 3 e 3. Se for 4, aqui é 4 também. Toda a vida vai ter o mesmo valor, eles. Entendi. Isso daí é uma... até quando está explicando funções, ele dá essa reta. Ou revisei ela, porque pode ser que na prova não venha x igual a y, mas fala. Uma é equação identidade, a outra... E aí, se você não lembrar, você poderia perder a questão. Mas, vamos lá. Ele fala que uma equação... nem lembro mais, tá bem? No plano, com o sistema de coordenadas cartesiano usual, com origem no ponto O, a z é representada pela equação y igual a x e y mais 4x menos 20 igual a 0 se corta no ponto x. Eles cortam no ponto qualquer aí, elas. Então já sabe, se duas retas se encontram, o que é que elas têm, elas? Alguém lembra? Quando... O mesmo ângulo? Não, quando duas retas se encontram, elas fazem uma interseção. Elas têm um ponto em comum. Aí tem que igualar, né?
Isso daí é. Então ela se corta nesse ponto aí. E depois ele fala que se x é a interseção da reta, dessa outra reta aqui, no eixo x. Então, pelo que você lê a questão. Vou agora rabiscar aqui, desenhar não, vou rabiscar. Professor, no caso são retas concorrentes, quando se encontram no mesmo ponto? Não, elas só fazem se cruzar, elas em um ponto. Sempre que as retas só podem ser concorrentes nessa situação. Porque elas se cortam, né? Se elas não se cortam, elas seriam paralelas, né? Ele me diz que eu tenho uma equação que x é igual a y, então eu vou ter essa função aqui. E depois ele vai ter uma outra função aqui, que vai ser daqui. Onde elas se cruzam, ele falou que é x, não precisa nem colocar nada. E ele disse que aqui tem um outro ponto. Vou só colocar o nome das retas. Isso aqui é a y mais 4x menos 20 igual a 0. E aqui é igual a y igual a x. Ele me pede a área desse triângulo aqui. Vocês lembram como achar a área de triângulo, né? Tem dois modos. Por determinante, na geometria analítica. Ou base vezes altura rápido por euclidiana, né? Esse ponto aqui, vocês concordam que esse ponto aqui, ele tem coordenada 0 no y ou não? Sim. Coordenada, ele tem 0 porque aqui é o eixo x. Se ele está tocando o eixo x, ele obrigatoriamente tem ponto 0 em y, né? Então vamos logo descobrir a coordenada desse ponto. Y é 0 mais 4x menos 20 igual a 0. X igual a 5. Concordam que x é igual a 5? Turma, interagir. Sim, professor. Sim. Passo 20 para o outro lado, divide 20 dividido por 4 dá 5. Então já achei um ponto da coordenada. Vocês concordam que se ele sai da origem, a coordenada é 0 e 0? Legal. Então tá faltando só o que para eu descobrir o meu triângulo aqui? Esse outro ponto aqui, não é? E como é que eu faço esse meu outro ponto? Fazer da seguinte forma. Se ele é interseção, então eu tenho x igual a y. E eu tenho que x mais 4x menos 20 é igual a 0. Não é? Vou fazer o y igual a x, né? Que vai ficar x mais 4x menos 20 igual a 0. 5x igual a 20, x igual a 4. Então já sei que a coordenada desse ponto aqui, ele é 4. E quanto é que vale o y? 4 também. Por que que o y vale 4? Por causa disso daqui, ó. E agora eu tenho alguns métodos para resolver. Posso resolver pelo determinante, coloco os pontos e faço, ou posso fazer por analítica. Se eu estou vendo que isso aqui é um triângulo e o ponto mais alto é 4, o que é que eu faço? Base vezes a altura dividido por 2. A minha base é 5, a minha altura é 4, dividido por 2, isso dá 10. Professor, eu só não entendi essa parte que quando toca o X. Não, Tudo você bem. disse que quando toca o Y ficou 0. Eu achei que era o contrário, que era quando tocasse o X, que era 0. Eu fiquei confusa. Não, ó, eu vou desenhar aqui, certo? Vou passar uma reta aqui. Esse ponto aqui, ele tem um valor x e 0. Por quê? Porque como ele toca só o eixo x, ele não tem ângulo, ele não tem nada. Esse ponto aqui, por exemplo, não, ele tem que ter x e y. E já esse daqui não. Ele só toca o eixo y. Logo, ele é 0 e y. Entendeu? Quando ele tocar o eixo, toda vida que ele tocar o eixo,
ele não tem a outra coordenada. Se ele tocar x, ele não tem y. Se ele tocar y, ele não tem x. Ah, sim, entendi. Obrigada. De nada. Vamos para a quarta questão. Alguns colegas, antes de eu iniciar a aula, falaram que tiveram um probleminha na quarta. Mas eu acredito que agora, antes de eu resolver elas, já resolveram. Concorda, pessoal? Quem teve problema na quarta, agora já resolveu, depois que eu expliquei? Sim, não resolvi, não. Não? Já, professor. Já? Então vamos lá. Vocês que resolveram vão me ajudar. Em um plano munido do sistema de coordenadas cartesiano usual, a circunferência S possui 2 dos seus diâmetros sobre as retas representadas pela equação. Então, eu tenho essa reta aqui e essa outra aqui. Se a medida do diâmetro de S é 6, então a equação que representa a circunferência... Pessoal, se o diâmetro é 6, quanto é o raio? 3. O raio é 3. 3. O raio é 3. 3. Legal, então você já sabe quanto é o raio. Ele me falou que essas duas retas aqui são de diâmetros. Rabiscar rápido a circunferência. Quando eu passo diâmetros, elas são cordas que passam pelo centro. Logo, essas duas aqui, elas se cruzam onde? No centro. Então, se eu fizer a interseção, o sistema delas, eu vou achar o valor do centro. Então, vai ser 4x menos 3y mais 2 igual a 0. 3x mais 4y menos 11 igual a 0. Aqui é só resolver o sistema. Eu vou achar o centro. Vamos aqui. Vou multiplicar a primeira por 3 e a segunda vou multiplicar por 4. Multiplicando por 3 me dá 12x menos 9y mais 6 igual a 0. Multiplicando a segunda por 4, menos 4. Dá menos 12x menos 16y mais 44 igual a 0. Os 12 se cancelam. Isso dá 25y igual a 50. Igual a 0. Isso é menos 25. Desculpa, menos 25. Isso aqui dá o total que y é igual a 2. Entenderam por que o y é igual a 2? Porque eu vou passar para o outro lado menos 50, 25, menos 50 dividido por menos 25, y igual a 2. Estélio, qual é a informação que tem na questão que eu poderia enxergar que era para fazer isso, esse sistema? Em um plano, a circunferência S possui 2 dos seus diâmetros sobre as retas. Então, é o desenho que eu fiz aqui. Uma reta que vai ser a primeira e a segunda vai ser essa daqui, por exemplo. As duas são diâmetros. Se são diâmetros, obrigatoriamente elas passam pelo centro. Então, o ponto de interseção delas é o centro. Certo. Se eu descobrir que o y é 2, eu faço aqui. 4x menos 3 vezes 2 mais 2 igual a 0. 4x menos 6 mais 2 igual a 0. 4x menos 4 igual a 0. X igual a 1. Como agora que eu tenho o centro e tenho o raio, eu posso usar uma formulazinha que eu já trabalhei hoje com vocês. A equação reduzida, ó. Ela sempre volta, estou dizendo aqui, ela sempre recai na US. Ela não vai pedir assim, me dê a equação reduzida. Não, eu vou usar ela de algum modo. X menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. O raio eu já sei que é 3. Os centros eu tenho aqui, só substituir, que vai me dar x menos 1 ao quadrado mais xy, que é y.
y menos 2 ao quadrado igual a 1. Resolvendo ela aí, eu vou encontrar a resposta. Eu nem lembro qual é aqui. Alguma dúvida aí? Posso resolver já o produto notável? Professor, por que que ficou 1? Aonde? Ou 1 não, é 3. No R ao quadrado. É 3 ao quadrado, desculpa. 3 ao quadrado. É raio ao quadrado. Professor, por que que são 2 diâmetros? Se é Não. só uma circunferência. Eu posso ter infinitos diâmetros. Por quê? Diâmetro é toda a corda que eu saio de uma borda e vou a outra, passando pelo centro, certo? Então eu tenho infinitos diâmetros aqui. Tudo que passar de uma borda para outra, passando pelo centro, é diâmetro. Entendeu? Entendi. Professor, é o raio ou o diâmetro que é a maior corda? A maior corda é... Raio não é corda logo, raio. Porque para ser corda tem que tocar de uma borda na outra. E o raio não toca na borda. Ele sai do centro e vai numa borda, entendeu? A maior corda é o diâmetro. Raio não é corda, raio. Tá certo, obrigada. Aí aqui é só resolver isso daqui, que vai dar x ao quadrado menos 2x mais 1 mais y ao quadrado menos 4y mais 4. Eu vou passar para o outro lado já menos 9, igual a 0. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y. Vamos agora só somar os numerozinhos. Eu tenho 1 mais 4, 5, menos 9, menos 4, igual a 0. Tem essa equação? X ao quadrado menos 2x4 está aqui. Quem fez antes? Essa questão depois que eu expliquei. Deu certo agora? Deu sim. Ela é uma questão que eu não posso perder, essa questão, assim, porque ela parece difícil, mas não é. Eu falei, ela é muito questão de conceito. As questões de geometria analítica, ela peca muito no conceito. Se você não lembrar o conceito, você não faz. Vamos para a quinta. A quinta questão, ela já caiu na US desse mesmo modo. A diferença é que não era 4, não era 5, aqui era 4. Eu não lembro qual foi o ano, tá lá no e-book, eu não lembro qual é. Mas tá. Ela só mudou isso. Na questão lá, ela pedia 4 e aqui é 5. O que vocês imaginam quando vê assim, x mais y igual a alguma coisa? Vocês lembram o quê? De reta identidade? Vocês lembram de reta? Função modular, né? Função modular, mas também vocês lembram muito de... É para lembrar muito de função, né? Tipo, f de x igual a x mais b, né? Onde eu posso escrever como y igual a x mais b. Para a igual a 1, eu tenho y igual a x mais b. Isso aqui é uma função. E isso daqui, ele cai muito numa função. Eu tenho que olhar que eu tenho y, ó. Eu posso passar para cá e recai nisso daqui. Então isso daqui são retas. Isso nada mais, nada menos que reta, porque as funções do primeiro grau, qual é o gráfico? Uma reta. Então isso aqui representa retas. Isso é uma família de retas, isso. Aí eu tenho que lembrar do módulo, porque o módulo eu posso ter quando A maior ou igual a 0 positivo, né? E quando A menor que 0, negativo. Eu tenho que fazer isso variável. Então eu posso ter x positivo, como posso ter x negativo. Posso ter y positivo, posso ter y negativo. E toda a vida isso vai ser igual a 5. Isso aqui é uma família de retas.
Quando vier desse jeito, dois módulos, eu só tenho que variar os sinais, positivo, negativo. Entenderam? Sim, professor. Sim. Aí, aqui, como é que eu seria? Eu tô vendo que eu tenho as retas sempre termina no 5. Então, a minha família de retas ela vai ser 5 aqui, 5 aqui. Vai mudar aqui, vai ficar menos 5 e menos 5. Um losango ou rombo de lado aqui, que vai dar o 2, o 5 raiz de 2 aqui. Vocês lembram como faz a área do losango, do rombo? Lado maior vezes lado menor sobre 2. Ah, não, diagonal maior. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. É. A diagonal aqui, eu saio de menos 5 até 5 dá 10. Vezes, eu saio de menos 5 a 5 é 10 também. Dividido por 2 dá 50. Professor, eu não lembro da fórmula do losango, mas eu sei achar o lado do quadrado. Então você consegue achar. Se você acha esse lado aqui. Aqui é 5, aqui é 5, aqui vai ser 5 raiz de 2. Faz o lado do quadrado, dá também. Questãozinha do vestibular bem recente, né? Foi do 2020, que foi do último, né? Não, do penúltimo. Bem tranquila. Eu não poderia deixar, né, ela passar. E como eu já falei, ela já caiu com o valor não sendo 5, mas sendo 4. A UERJ tem essa ideia de repetir muitas questões, a UERJ. E vamos para fechar a parte de analítica. Sejam a função de reais em reais, f de x e g de x de reais em reais. Função definida por 2x ao quadrado mais 3x mais 1 e g de x 5 mais 3x menos 2. Só fez mudar a ordem. É a mesma função ali. Se em um plano P, munido do sistema de coordenadas cartesiano usual, a interseção entre o gráfico F e o gráfico G são os pontos P e Q, então a distância... Vamos lá. O que é que ele pede na questão? Eu tenho um gráfico aí da função G e da função F. Eles vão se interceptar. Na hora que eles se interceptam, eu acho dois pontos. Quando eu achar os dois pontos, eu quero a distância entre eles. E aí, pessoal? Todos tiveram essa mesma leitura ou não? Eu acho que sim. Não. Não? Mas agora que eu expliquei, ficou fácil de visualizar a resolução? Agora faz a DDP, né? A distância de 2 pontos. A DDP, a distância de potencial. Física é chata, viu, pessoal? Vamos lá, eu odeio física. Foi a disciplina que eu mais sofri. Eu também. Foi a disciplina que eu mais sofri na faculdade, foi física. E porque minha física era fácil. Vamos lá. 2x ao quadrado mais 3x mais 1. Isso são igual a 5 mais 3x menos 2x ao quadrado. Por que eu igualei, né? Porque ele falou que tem uma interseção, ó. Então vamos agora só aplicar o que ele me diz. Vou passar esse 2x para lá, fica 4x ao quadrado. Vou passar esse 3x, eles vão se anular. E vou passar esse 5 para cá, que fica menos 4 igual a 0. Vou dividir tudo por 4, fica x ao quadrado menos 1 igual a 0. E vou agora fazer x igual a raiz de 1, x igual a mais ou menos 1.
Então, eu já sei que as interseções dessas duas curvas, quanto é que vale o x? Um x vale 1 e outro vale menos 1, né? Então, agora basta eu substituir os valores em qualquer um e vou achar os y que eu quero. Vou fazer na função f de x. F de 1. Onde tem x eu vou colocar 1. 2 vezes 1 ao quadrado mais 3 vezes 1 mais 6. Mais 6 não. Por que esse 6? É 1 aqui. Dá 2 mais 3 mais 1. F de 1 é igual a 6. Então, o ponto que eu tenho é 1 e o 6. Vamos agora fazer o outro ponto. A f de x também. Agora aqui eu tenho a f de menos 1. 2 que multiplica menos 1 ao quadrado mais 3 que multiplica menos 1 mais 1. F de menos 1 me dá 1 ao quadrado aqui vai dar 1, vezes 2 dá 2, menos 3, mais 1. F de menos 1 é igual a 0. Então, o ponto que eu tenho é menos 1 e 0. Pessoal, com 2 pontos, como é que eu acho a equação da reta? Alguém lembra? A equação da reta. A distância xa menos xb mais distância é raiz de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Não é assim? Então, distância. O x aqui é 1. Menos com menos dá mais 1 ao quadrado. Mais 6 ao quadrado. Distância é... que dá 2 ao quadrado dá 4. E 6 ao quadrado é 36. Distância é 36 mais 4 é 40. Então, 40 é 4 vezes 10 ao quadrado. Distância é igual a 4 sai, né? Dá 2 raiz de 10. E aí, pessoal? Dúvidas? Professor, pode repetir essa parte de achar a função? De achar o x? Qual parte? Só ver aqui. Essa parte que eu igualei as funções? Isso. Por que eu igualei as funções? Porque na questão me diz que tem uma interseção. Toda vez que eu tiver interseção, significa que as duas se cruzam. As duas se tocam, certo? Certo. Então, se as duas se cruzam, as duas se tocam, eu posso igualar. Quando eu igualei, eu resolvi a equação, igualando as duas. Eu cheguei que x é igual a mais 1 ou menos 1. Eu basta igualar. Você vai cancelar os 3x, o menos 2x aqui vai para cá somando. Esse 1 vem para cá subtraindo. Eu vou encontrar que x ao quadrado é igual a menos 1. Passando para o outro lado, x é mais ou menos 1. Depois que eu descobri isso, como eu descobri que as duas se encontram, eu já sei quanto vale o x das duas, naquele ponto que se encontram. Então, se o x vale 1, quanto é que vale o y? Aqui, vale 6. Se o x vale menos 1, o x vale 0. Então, os dois pontos que as duas retas se tocam, as duas curvas se tocam, é x 1 e 6 e menos 1 e 0. São os dois pontos. Ele me disse aqui, ó, que é o ponto P e Q. Depois de descobrir os dois pontos, eu fui fazer a distância deles, usando a fórmula já da geometria analítica.
Entendido? Professor, o senhor podia substituir o x na outra função também? Podia, tanto faz, qualquer uma. Tanto na F ou na G. Não importa. Ok, obrigada. Mais alguma dúvida em analítica? Professor, eu queria perguntar se precisa decorar as equações gerais da reta e da circunferência. Eu acho adequado, eu. Acho muito bom. Assim a gente termina a parte de geometria analítica, certo? É só uma dúvida com vocês. Aqui já está com 1 hora, certo? Eu vou pausar de geometria analítica. Ou vocês querem que grave a aula inteira? Melhor pausado, né? Tanto. Melhor pausado? Então, tranquilo. Vou pausar já aqui. E depois eu volto quando a gente for começar a gravar.